Oi, gente. Mais uma vez eu aqui para conversar com vocês um pouquinho. A espiritualidade tá me intuindo a vir aqui, sabe? Eu tava tirando os conselhos dos montinhos semanal, né? Do Twitter da Cigana Esmeralda. E eu faço o videozinho tirando os montinhos e depois eu faço. Faço logo o resultado dos montinhos, só que eu só posto depois de 24 horas, né? Mas aí ela tava conversando comigo ali na mesa e me intuindo vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Que ela tava falando de Xangô. O que acontece? Meus pais de cabeça é o Oxóssi com o Oxum. Eles são os meus pais de frente, né? Isso na Umbanda e no Candomblé. Mas a gente tem um segundo casal sucessor. Não sei como fala direito. Como eu falo, eu ainda tenho muito que aprender, né? Eu tô engateando na espiritualidade. E os meus pais, né, são sucessores, são Ogum e Yansan. Eu frequentei uma instituição religiosa há pouco tempo e eu conheci um rapaz que estava fazendo um trabalho espiritual lá. Não sei o nome dele, não sei nada dele direito, coitado. Mas ele conversamos muito sobre espiritualidade. Ele tirou algumas dúvidas minhas e me ensinou algumas coisas. E ele estava falando, né? Não sei se isso é real, né? Eu tô aqui, como eu falo, eu absorvo os conhecimentos que me passam, né? Que eu estudo, que eu vejo em vídeo, e eu absorvo o que eu acho certo. E tem lógica o que ele falou para mim nesse dia, né? Ele estava falando que, mesmo que eu tenha esses 4 orixás de cabeça, né? Os outros orixás estão presentes na nossa vida também. E que cada momento da nossa vida, um orixá fica mais presente. Então ele estava falando isso para mim. E teve uma época aí que eu andei sonhando com Ogum, né? Nessa época eu achei Ogum muito presente na minha vida. Porque a gente sente as energias, né? Quando a gente tem mais sensibilidade assim de sentir energia, a gente vai aprendendo a energia de cada orixá, de cada guia. E o Ogum estava presente na minha vida. E depois que eu fui saber, né? Depois que eu fui numa gíria de Exu, e uma pombagira lá, não lembro o nome da pombagira, de uma menina que eu conheço, falou que, quer dizer, eu conheci naquele dia, hoje em dia a gente troca de ideia de vez em quando, e a pombagira dela falou pra mim que os meus pais, né, eram Yansan e Ogum, os meus pais sucessivos da minha cabeça. Pra quem não sabe, Ori significa cabeça, tá? Porque muita gente fala, no meu Ori é cabeça. Eu vou falar aqui cabeça pra ficar mais fácil. Aí, tipo, depois eu fui me ligar que a minha pombagira é rainha das 7 catatumbas. Ela vem da linha de Yansan. Não vem na linha de Oxum nem de Oxóssi. Nem sei se tem pombagira na linha deles, né? Mas ela, como eu falei, eu não sei muita coisa. E ela vem na linha de Yansan. Depois de um tempo eu estudando sobre ela, eu fui descobrir, né? Ela vem na linha da minha segunda mãe de cabeça. E tem época que eu sinto. Teve um tempo aí atrás que eu sentia muito Yansan muito presente na minha vida, né? Esse moço, né? Ele conversando comigo, ele fala que cada etapa da nossa vida, um orixá fica mais presente, né? E tem uns dias aí atrás, foi mês passado, né? Que foi dia de Xangô. Não sei qual nem é o santo na católica que representa Xangô. Foi dia de Xangô e eu ouvi um ponto de Xangô muito bonito que eu gosto, sabe? Eu não gosto muito do dizer dele, né, no caso. É assim: Xangô, meu pai, amarra os inimigos e dá um nó. Xangô, meu pai, amarra na pontinha do cipó. Eu sou péssima cantora, isso eu já sei. Então, esse ponto, tipo assim, tem mais coisas falando nele. Eu gosto muito, Tóquio, sabe? A energia que ele passa. Eu até botei no meu Instagram no dia, né, de Xangô, eu fui lá e coloquei, porque Xangô é justiceiro, né? Ele vem pra fazer justiça. O machado dele tem 2 lâminas, uma para cada lado. Então,
lá eu botei que nesse dia eu tive a intuição de a gente ter mais cuidado quando a gente pede as coisas dos orixás, né? Porque às vezes o nosso pior inimigo é a gente mesmo. Aí você vai pedir justiça a Xangô. E aí? Entendeu? Que a gente vê as situações, às vezes, como se a gente fosse vítima e o outro, né, fizesse alguma coisa contra a gente. Mas ninguém nesse mundo pode te fazer tanto mal quanto a você mesmo. Você é seu pior inimigo. Como eu falo, tudo aqui que eu falo, o ensinamento é primeiro para mim, né? Então, Xangô nessa época estava muito próximo de mim. Eu estava com uma afinidade muito grande de Xangô, né? E eu fiquei prestando atenção que o que esse rapaz, né, me ensinou nesse dia tem lógica, tem muita lógica. Você, com a sua sensibilidade, você, né, começar a conhecer as energias, você vai prestar atenção. O orixá que está mais presente na sua vida naquele momento, o que você está precisando mais naquele momento, né? Então, cada orixá tem o trabalho dele na nossa vida. Então, não fica se policiando só, se prendendo só, meus pais de cabeça é tal e tal. E o resto, né? Sempre, por mais que a gente não ponha uma vela, não ponha nada para os outros orixás, eles estão ali na nossa vida, presente para nos ajudar no momento que a gente precisa. Porque, como esse rapaz falou, a gente tem época na nossa vida que a gente precisa das energias dos outros orixás. Então é bom, eu faço isso, né? Depois que ele me falou isso, eu fiquei muito impressionada com essas coisas e eu tive, como vou dizer, mais entendimento disso e comecei a acender vela. Acendi vela no dia de Xangô, ando acendendo vela no dia de tudo, de todos os orixás quando eu sei, entendeu? Então, eu vim aqui nesse videozinho pra gente prestar mais atenção, né? O que a gente pede ao orixá. Né? Igual a gente fala para Yansan com aqueles ventos, tirar tudo de ruim da nossa vida. Às vezes, a parte ruim da nossa vida é a gente mesmo. Então é surreal, a gente tem que se policiar muito, cara, porque o orixá vai vir fazer o que vai fazer, né, o trabalho na sua vida que você está pedindo. E às vezes o seu próprio inimigo é você, a própria energia ruim é você, né? Isso é muito surreal, mas é real mesmo. É real, eu estou falando aqui da minha experiência, vivência, né? Então, a gente tem que prestar atenção e não ficar se fazendo de vítima, né? Porque o outro só pode fazer qualquer coisa pra gente se a gente deixar, se a gente permitir. Ninguém tem o poder de fazer tanto mal pra gente quanto a gente mesmo. Então, se o outro te humilha, se o outro te desvaloriza, se o outro não te respeita, é porque você está permitindo. Então, não se faça de vítima, tá? E vamos tentar botar ordem na nossa vida, porque a gente é nosso próprio responsável, né? Como eu falei no vídeo anterior, a gente não é uma árvore. Se não tá gostando daquela situação, dali, vai embora, cara, saia, né? Vamos aprender a nos amar melhor, nos amar mais, né? Ter amor próprio. Porque não tem como você amar o outro se você não se amar. Olha, custei para aprender isso, hein? Custei. A gente fica pegado em algumas coisas de ilusão, sabe? E a gente fica ali naquele sofrimento, sofrendo por uma pessoa que não quer a gente, ou então em um emprego que não tá mais, que a gente não tá mais satisfeito, porque é apegado, né, àquela situação ali, ou com um familiar que não valoriza a gente, que não respeita a gente, sabe? Então é muito complicado, a gente tem que desapegar das coisas, tirar o véu da ignorância, né? Ver a realidade como ela realmente é, não ficar iludida com as coisas do mundo, porque a gente é muito iludido com as coisas do mundo. Nem tudo é pra gente, né? A gente tem que se policiar muito. Olha, eu vim aqui falar isso, aí eu começo a falar um monte de coisa que não tava nem no caderninho. Outra coisa também que eles estão pedindo aqui para eu falar, a gente está em um mundo de provas e expiações. Eu canso de falar isso, até para meus amigos eu explico essas coisas. E estão passando por um mundo de regeneração, né?
Então, o mundo de regeneração vai ser um mundo mais, como eu vou dizer, mais alegre, menos denso, né? Com menos energias negativas. E Deus, né? E a hierarquia espiritual que trabalha para ele, está tentando tirar os irmãos menos esclarecidos, ditos demônios, da crosta terrestre. Só que para isso ele precisa que a gente se desperte, né, para as coisas boas, né? Faça aquela reforma íntima no nosso interior para tentar sermos espíritos e pessoas melhores. Porque se a gente não conseguir melhorar internamente, os irmãos menos esclarecidos, dito demônio, vão ter um elo com a gente aqui no planeta Terra, na costa terrestre, e não vão, a espiritualidade não vai conseguir retirar eles do planeta, né? Então a gente tem que se policiar e tem que melhorar de qualquer forma. E quem não for por amor vai pela dor, que Deus vai vir dando sacode em todo mundo para se melhorar, né? E quem não se melhorar, não estou falando que é de um dia para o outro. Quando for desencarnar, na próxima reencarnação não vai vir mais no planeta Terra, se a pessoa não se melhorar como ser humano e como espírito, tá? E, como eu falo, isso é o que eu acredito, as coisas que eu estudo eu entendo dessa forma. E aqui vai ser um planeta mais brando, né? Então essa transição planetária vai começar a fazer esse sacodezinho aí. Se você não se melhorar por bem, vai se melhorar por mal. E eles estão pedindo para mim vir aqui explicar que a gente tem que se policiar muito no que ouve, no que vê. Porque a gente às vezes vê notícias ruins na televisão que afetam o nosso emocional. Eu às vezes vejo coisa na televisão que eu fico puta. Fico mesmo. Eu sou humana, sou imperfeita como todo mundo. E pior, quanto mais a gente saber, mais a gente ser cobrado, né? Então eu evito ver jornal, porque eu fico revoltada com algumas coisas que eu vejo ali, né? Não sou melhor do que ninguém, mas tem coisas que a gente fica revoltada. Então, para evitar ver coisas desagradáveis, o que nos incomoda emocionalmente, porque isso baixa a nossa vibração, tá? Não só o que a gente vê, o que a gente ouve, isso é para mim. Porque quem me conhece a fundo sabe que eu adoro um funk. O ritmo que eu mais gosto é funk e gosto de dançar. Só que, infelizmente, os funk de hoje em dia têm um palavreado de baixo escalão. E isso, como eu vou dizer, aflora a minha imperfeição da alma. Então, eu também tenho que me policiar muito com o que eu escuto, com as músicas que eu escuto, porque isso baixa a minha vibração energética, porque eu fico com pensamentos, né, inferiores. Porque, como eu falo, eu não sou perfeita, sou igual a todo mundo. Então, a gente também tem que se policiar com o que a gente escuta, as músicas que a gente escuta, porque música tem frequência. E, no caso, ela vai baixando a nossa frequência se ela for de um escalão vulgar, né? Como é o funk. Não todos, né? Mas a maioria. Não é que eu gosto do palavreado das músicas de funk, eu gosto do som, da batida. Essas coisas me atraem, né? E acaba, como eu vou falar, tô falando aqui porque eu sou sincera, né? Acaba aflorando o meu lado mais sexual, que é o meu lado da minha imperfeição da alma. Eu sou muito presa a pegar essas coisas ainda, então eu ainda tenho que me policiar muito. Tô melhorando, claro, evidente, porque eu tenho me policiado. Aquele ditado orar e vigiar é real, gente. Leva pra vida de vocês, abraça e fica, tá? Porque senão a gente se perde demais nos prazeres mundanos. E... Mas tem outras coisas também que abaixam a nossa vibração, maledicência. Pensa que não, falar mal da vida dos outros ou dos outros é muito feio. E isso também traz energia baixa pra gente. Então, a gente tentar, como eu vou dizer, se policiar nisso aí, tá? Orar e vigiar também em relação a isso. Falar da vida dos outros ou dos outros é muito ruim. A gente tem que se policiar aí também. Não vou falar que eu sou perfeita, porque mulher, então, adora uma fofoquinha. Mas quando o homem vem pra fazer fofoca, puta merda. É pior do que mulher. Tem outras coisas também que não me vem à mente agora, mas a gente tem que se policiar muito, porque tem muita coisa que baixa a nossa vibração, tá? Muita, não vem na mente agora. Eu tô falando as coisas mais importantes, né? Que eles estão falando aqui comigo. Deixa eu ver.
tristeza, alimentar pensamento pessimista, né? Preocupação com o amanhã, né? A tal da ansiedade, isso prejudica muito. A gente tem que se aterrar, viver o hoje, né? Isso também serve para mim, porque eu sou muito ansiosa, eu fico muito presa a coisas que aconteceu no passado, né? Fico remoendo, e quando, tipo assim, se aconteceu alguma coisa desagradável comigo no passado, eu fico remoendo. Se vem aquilo na minha mente, ferrou, eu vou ficar aquilo ali, lembrando daquilo praticamente o dia inteiro. E isso também é ruim, a gente tem que se policiar. Não ficar tão presa no passado, né? Com as mágoas do passado, deixar o passado para trás e tentar não errar mais, né? E quem magoou a gente, tem gente que nem pede desculpa e nem vai pedir. Então você tem que deixar isso para lá e tentar você perdoar e se desculpar o outro e se perdoar por ter deixado o outro interferir nos seus sentimentos, né? Porque a gente tem uma parcelinha de culpa quando o outro ofende a gente, quando a gente se sente ofendido, no caso, né? O que o outro acha ou não da gente não não é interesse nosso. Deixa ele achar pra lá, tudo aqui é entre você e Deus, né? E deixa eu ver mais alguma coisa que venha na memória, não sei. E essa ansiedade, né? A ansiedade também prejudica muito a gente. A gente tem que viver no aqui e no agora, né? Então, mas a minha intenção de vir aqui é falar em relação aos orixás, tá? Que todos os orixás vão trabalhar na sua vida, a energia dele vai estar em algum momento nas suas vidas, né? Nas nossas vidas, na minha também. Então, para você aprender como vou dizer, identificar qual o orixá que está te amparando naquele momento da sua vida, porque sempre tem um, né? E quando você começa a descobrir essas energias, você sente quem está ali mais presente, mesmo que não seja os seus pais de cabeça, tá? Os outros orixás podem, até porque tem orixás que vêm lá da nossa linha de ancestralidade, né? Eu sei que eu tenho o Molu na minha linha ancestral, também eu tenho muita afinidade com o Molu. Ele não tem nada a ver com meus pais de cabeça, mas eu tenho muita afinidade com ele. Quando eu tenho alguém que eu gosto muito doente, eu ponho uma pipoquinha para ele, peço para abençoar aquela pessoa, né? Eu gosto muito. Gente, falar aqui que macumba não é mal, cara. Não, tipo, aquelas magias às vezes que a gente faz. Tem muita coisa pro bem. E quem faz coisa pro mal não é o orixá ou as entidades, né? É a pessoa em si que é ruim, que tem maldade no coração. Então, eu queria desmistificar, né? Que fala as pessoas que vê a macumba como algo ruim. Não é. Sabe, outro dia eu tava conversando com umas pessoas que eu conheci há pouco tempo e tem uma moça com problema, né? Eles estavam comentando. Aí a mulher, né, a menina veio falar, porque ela vai naqueles negócios de macumba. Gente, isso me revolta tanto. Sabe, eu já fui assim preconceituosa, mas isso me revolta. Como você vai falar de uma coisa que você não conhece, né? Não julgue o que você não conhece. Quer ter falar mal daquilo, você tem que ter base para falar daquilo. Eu falei, na hora eu defendo, cara, não adianta, eu não consigo. Eu poderia ter me calado e ficado quieta, que o assunto nem era comigo, mas eu não consigo. Eu fui lá e falei, gente, não tem nada a ver. Me desculpe, mas não tem nada a ver. Ah, porque ela vai na igreja e vai na macumba. Eu falei, eu às vezes vou na igreja também e vou na macumba. E não sou maluca, não tô com problema nenhum. Aí a moça ficou meio sem graça, ficou querendo se justificar, mas enfim. Eu acabei quebrando o clima tenso que ficou. As pessoas têm que... Cara, quer falar mal de alguma coisa? Vai estudar sobre, vai procurar saber, para você ter base, questionar aquilo ali. Porque sem entendimento você não pode falar mal da coisa. Então, gente, vai estudar mais, sabe? Vai procurar se informar mais. Não vamos ficar falando coisas só porque o outro falou que é ruim, que o outro falou que é demônio. Não é, cara. Fica muito chato, tá? Isso é uma coisa muito desagradável falar do que não conhece, do que não sabe. Eu entendo até porque tem muita gente que prefere não conhecer a espiritualidade, né? Porque aquele ditado, quanto mais tu sabe, mais você é cobrado. Tem gente que não gosta de conversar sobre espiritualidade, de procurar entender, para não ficar fora disso tudo, mas uma hora vai ter que fazer. E a gente está em um mundo, como eu falo, de transição planetária, que o espiritual de todo mundo está despertando. E quem não quer despertar no amor vai na dor.
tá? Deus está falando, Deus fala com a gente, Deus senta, nem que você não precisa ir em religião, não falo em religião em si, tá? Quando eu falo de espiritualidade, eu falo em uma coisa, né, a fundo de tudo, porque a espiritualidade maior é Deus, eu falo assim. Mas tem a sua egregória espiritual que trabalha para ele, que são os guias, né? São, cara, só você se policiar. Tipo, toda religião tem uma pessoa intermediária para Deus. No evangélico, né? Na igreja, vocês não falam com o Espírito Santo, vocês não ouvem o Espírito Santo, vocês não tem recado dos anjos que protege vocês. Na católica tem os santos, né? E tem o seu anjo da guarda. No kardecismo tem o mentor, né? E os espíritos mais esclarecidos que a gente acredita. Na Umbanda tem os orixás e os guias. No candomblé tem os orixás e a parte da esquerda que eles chamam de catiça, né? Que são os guardiões. Então, todas as religiões, se você for... Assim, as outras eu não tenho muita base, né? Então, eu não posso falar aqui. Mas todas essas religiões têm a mesma finalidade, entendeu? A reforma íntima. É só você ver qual você se identifica mais, qual faz você ter vontade de ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, e abraçar ela, cara. Não precisa ficar falando mal da religião do outro. Se você for estudar, todas elas têm a mesma coisa praticamente. Então, gente, foi isso que eu tava, já falei pra caramba, que eu estava intuída em vir falar sobre em relação aos orixás, para a gente tomar cuidado o que a gente pede para os nossos orixás, tá? O que a gente pede, porque o nosso pior inimigo é a gente mesmo, né? A pior pessoa que pode deixar a energia ruim chegar na gente é a gente mesmo. Então, você só vai atrair para você o que você tem dentro de você. É isso. E tomar cuidado, tá? Com o que você escuta, com o que você vê. Com o que você está vibrando, qual a energia que você está vibrando para você não trazer irmãozinho menos esclarecido. Porque a gente aqui faz o nosso céu, o nosso inferno. Então, reflita, medite o que você está fazendo da sua vida. Você se considera está no céu, ou você está se considerando estar no inferno. E se você está se considerando estar no inferno, você procura melhorar por dentro e tenta ser se ligar mais à sua espiritualidade e mudar a situação da sua vida, porque o céu e o inferno, ó, é consciência, tá? Assim eu acredito, né? A gente é um estado de consciência que a gente se encontra. E o estado de consciência é você estar no céu ou no inferno. Então, ou pode estar no purgatório, né? Se você é católico, você vai acreditar que você está no purgatório. Brincadeiras à parte, mas, gente, acho que era isso que a espiritualidade queria que eu viesse aqui passar, tá? Espero que vocês tenham entendido o recado. Não sei se deu para entender, mas é isso. Cuidado com o que vocês pedem, cuidado com o que vocês pedem, tá? E o que vocês veem, o que vocês escutam, porque tudo é vibração, tudo é energia. Então, tente vibrar no amor, no companheirismo, na amizade. Seja leal com as pessoas que convivem com você. Ser falso é muito ruim. Uma hora a máscara cai. Exu tira, né? Os outros ficam falando, Exu tira e tira. A minha moça fala, fulana é falsa contigo. Só que, tipo assim, eu sou uma pessoa muito de boa. Aí ela fala pra mim, você é boazinha, eu não. Mas eu sou uma pessoa muito de boa. Por mais que ela mostre que a pessoa, assim, não é muito sincera comigo, ou me emana uma energia ruim, eu tento pensar que a pessoa não tá desperta ainda, sabe? Não tá com entendimento ainda, que aquilo... As pessoas que eu vejo que é mal... estão em processo de melhora. Então, uma hora elas vão se conscientizar e começar a mudar aquilo ali dentro delas. E eu torço muito para isso, que seja o quanto mais cedo possível. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que depois eu venho tirar, tá? No meu entendimento, deixar bem claro aqui que tudo que eu venho falar aqui é no meu entendimento, tá? Se alguém achar discordar de alguma coisa, pode deixar aí, tá? Porque conhecimento e troca de conhecimento nunca é demais, sempre é bem-vindo, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam absorver alguma coisa de bom nos meus vídeos
e aguardo vocês no próximo.